Lucas 29, começando aí no versículo 28, nós vamos até no 36. Lucas, não estou entendendo nada aqui. É 9. É que eu estava copiando alguma coisa que eu vi aqui ainda agora. 9. Eu só queria ver se vocês estavam lendo a Bíblia. Lucas 9, do 28 ao 36. Ok? Eu vou ler. Eu gostaria apenas que os irmãos acompanhassem a leitura com muita atenção, porque esse texto ele é profundo. Ele tem ensinamento forte para nós. 9 e 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e o envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. A transfiguração. Santo Deus, Pai bendito, nós estamos diante de um texto muito forte. Um acontecimento ímpar que não se repetiu, mas que nós vamos um dia poder presenciar. Ó Deus, nós pedimos ao Pai do Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Deus, entender o que o Senhor quer nos transmitir esta noite. Ó Deus, quebra, Pai, qualquer ruído, qualquer barreira que possa impedir de ouvirmos a Tua voz. Ó Deus, ser misericordioso com cada um de nós, nos dando entendimento. Esta é a nossa oração, no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Os 3 primeiros evangelhos, eles narram essa história. Mateus, Marcos e Lucas. Pedro também faz uma referência desse acontecimento. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 17 e 18, quando diz assim: Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ou seja, os três evangelhos narram, Pedro faz essa citação e João também faz essa citação, uma citação apontando para essa ocasião, lá em João capítulo 1, versículo 14, quando ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, essas são as referências. E eu gostaria muito de, em primeiro lugar, nós saborear um pouquinho o que essa palavra está dizendo. Primeiro a gente olha já no versículo 28, que ela diz: cerca de 8 dias depois de proferida essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Eu não sei se vocês já observaram a narração que acontece em Mateus e Marcos. Eles falam em 6 dias. Lucas fala em 8 dias. Mas tem traduções que diz que é aproximadamente uma semana. Ou seja, que os dias não tinham tanta importância. Mas, já nesse versículo de número 28, eu gostaria de mexer com a mente de vocês, para vocês não dormir. Já prestaram atenção que Pedro, Tiago e João estavam sempre com Jesus? Em alguns lugares sempre é citado Pedro, Tiago e João. Eles eram 12 apóstolos. Onde estavam os outros? O que faziam os outros? Por que será que era só esses 3 que estavam sempre juntos? Será que eles eram mais espirituais do que os outros? Ou mais eficientes? Ou mais amigos de Jesus? Ou preferidos por Jesus? Tudo isso vem à nossa mente. Eu não sei se você lê a Bíblia, de vez em quando você para fazer essas perguntas, para você poder entender o que ela está falando. Mas tem outra linha de pensamento também, que a gente pode olhar para ela. Talvez fosse porque eles dessem muito trabalho. Pedro era muito afoito, não posso deixar esse cara só, ele tem que estar sempre na minha vista, senão ele vai fazer besteira. Será que era isso? Tiago e João, eles também não eram lá essas coisinhas não, porque eles foram chamados filhos do trovão. Eram pessoas também. Então a gente não sabe. Tá? A gente está só mexendo com a nossa ideia, nós não sabemos, mas que estavam juntos com Jesus, estavam. Primeiro que ele diz assim, cerca de 8 dias depois de proferida estas palavras. Que palavras foi essa? Que foram proferidas há 8 dias atrás. Essas palavras, elas se encerram ali no versículo 27, logo aí pertinho de você, onde você leu, no 27, quando ele diz assim, verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. E essa foi a palavra que ele disse. E aí ele pega Pedro, Tiago e João e leva para um monte a fim de orar. E o que esses homens verem ali? Verem Jesus transfigurado, verem Elias e verem também Moisés, todos transfigurados. Ou seja, ali eles viram parte do reino de Deus. O que ele falou no versículo 27 já está se cumprindo aqui do 28 em diante, esse texto que nós lemos aí estão se cumprindo. O versículo 29 ele diz assim, e aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura,
eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Para de novo, bota a mente para funcionar. Por que apareceu esses 2? Tinha tanta gente boa lá no Antigo Testamento, mas aparece Moisés e Elias. Ali estava Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, as profecias, e Jesus, a graça, e aquele que cumpriu a lei e que as profecias se cumpriam nele. Ou seja, ali estava um resumo de tudo que tinha decorrido todo o tempo até chegar naquele momento. O versículo 31 diz, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Eu li as 3 narrativas, Mateus, Marcos e Lucas. E eu decidi usar Lucas, porque Lucas é o único que fala qual era o assunto que estavam sendo conversado ali com aqueles seres iluminados. E falavam da partida do Senhor Jesus. O assunto da conversa era a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Era isso que eles estavam conversando. E ele leva Pedro, Tiago e João, e eu imagino o quanto aqueles irmãos ficaram perdidos ali, sem saber, sem entender o que estava acontecendo e nem que atitude tomar. Eu só vou repetir a leitura do 32 e do 33, mas eu vou deixar ele mais para frente, que a gente vai voltar nele e vamos tirar lições para nossas vidas hoje, através desses 2 versículos. Ele diz, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. O versículo 34 diz, enquanto assim falava, veio uma nuvem e o envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. No momento estavam ali Moisés, Elias e Jesus. Falavam sobre a partida de Jesus. Se observarmos para esses homens, Moisés e Elias, a gente vai observar o tipo de morte que eles tiveram. Cada um teve a sua partida assim, de uma forma não tão comum. Vocês leem a Bíblia, eu sei que vocês lembram como é que foi a morte de Moisés. Ninguém encontrou o seu corpo. A Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou. Ele era um dos que estava com Jesus. O outro foi Elias. Como foi? Lembram como é que foi a partida de Elias? Ele subiu num redemoinho. Ninguém nunca também encontrou o seu corpo. Desapareceu. Jesus foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou e vive até hoje.
a ele ouvir. Ou seja, encerra aqui dizendo, a lei, Moisés, Elias, profecias, Jesus, a graça. A lei foi importante, profecia é importante, mas ele é mais. Ele é o meu filho amado. A ele vocês deem ouvido. A ele agora, daqui para frente, é quem vocês devem se apegarem. A ele. Então, essa é a história da transfiguração. O que estava acontecendo ali, naquele exato momento? Foi um momento tão singular que aconteceu, porque a gente percebe que Jesus deixou toda a sua majestade e desceu à terra. Ele abriu mão da sua deidade para se tornar homem, para vir pagar os nossos pecados. Mas nesse momento, ele retorna de novo. Ele vai ser transfigurado. Ele volta ao céu por alguns tempos, por algum pouco tempo. Depois ele retorna de novo na presença daqueles homens. E como eu falei da representatividade ali, Moisés, lei, Elias, profetas, e Pedro, e João, e Tiago, representava quem? Representava eu, representava você, representava todos nós. Porque um dia nós vamos nos encontrar com esse Jesus glorificado. E o que será que vamos dizer quando encontrarmos com ele? Belo texto para um sermão referente à missão, não é? Pegaram? Tem alguma coisa aqui para missões? Agora nós vamos voltar no versículo 32 e no 33, e agora vem a mensagem para nós. 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Premidos é uma pressão grande, é um sono forte, não está dando para aguentar. Mas aqui diz que eles conseguiram se manterem acordados. E o que aconteceu em eles se manterem acordados? Eles viram a glória de Jesus. Se eles tivessem dormido, eles não teriam visto a glória do Senhor Jesus. O que isso traz para nós? Você quer ver a glória de Jesus? Então se mantenha de pé. Se mantenha acordado. Porque muitas vezes, por causa das dificuldades que a gente passa, tem hora que dá vontade de desistir, dá vontade de ficar quieto, dá vontade de no ditado popular, chutar o balde. E às vezes acontece muito isso. Mas eu não sei se você já observou com quem chega nessa situação, o que acontece com ele. Ele se afasta. E o que acontece? Ele vai só caindo. Ele vai só descendo. Longe de Deus é só abismo. Eu gosto muito de olhar a descendência do filho pródigo. É claro que depois tem a ascendência, né? Mas quando você vê ele tentando se afastar de Deus, ele só desce. Desceu a Jope, desceu ao porão do navio, desceu ao mar, desceu ao ventre do peixe. O filho pródigo, não, estou falando do Jonas, perdão, do Jonas, né? O filho pródigo também teve a sua decadência, a ponto de chegar no chiqueiro dos porcos. Isso é para nós um alerta. Se você quer ver a glória de Deus, não durma. Quem já dormiu durante o culto? Não viu quando o pastor disse amém.
Às vezes, e olha, já aconteceu comigo, viu? Tá aí, às vezes, vem aquele sono pesado, é difícil. Parece que o relógio não anda. Parece que o pastor nunca vai dizer amém, né? E é difícil, é difícil. Mas a gente tem que se manter forte. Ninguém sabe o que Deus vai te falar. Então não dorme. Aguarda, espera. Então essa é a primeira coisa, é conservar acordado. Temos que nos manter acordados, nos manter firmes, nos manter de pé, nos manter com os olhos abertos. O versículo 33 diz assim: ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Outro despertamento para nós. O comodismo. Buscar o conforto. Buscar aquilo que nós achamos que é bom para nós. É tranquilidade. Qual seria o melhor? Estarmos todos aqui sentados, ar-condicionado ligado, ou estar com o nosso carro atolado lá no meio do campo, pegando uma chuva, mas levando a palavra de Deus. Cuidado com o comodismo. Pedro, coitado, a gente dá até um desconto para ele, porque a própria Bíblia já diz logo, ele nem sabia o que estava falando, ou seja, ele não tinha o que falar. Ele não tinha o que falar e olhou para um lado, eu falei que ele era afoito, né? Ele se metia em tudo. Ele não tinha o que falar com tanta coisa linda ali, coisa estranha até para ele. Ele olha e diz assim, eu vou fazer umas 3 barraquinhas aqui, vocês ficam, ele nem se preocupou com ele. Ele nem se preocupou se é o PH ia levar o material, para ele fazer as tendas. E ele simplesmente disse que ia fazer. Diz que ele não sabia. Olha, era maravilhoso. Irmãos, qualquer um de nós queria continuar ali. Vendo Jesus transfigurado. Pense no clima que estava ali. Era tão bom ficar lá. Mas ele, sabe por que tinha que descer? Porque lá embaixo tinha pessoas sofrendo opressão pelo maligno. Quando ele desce, que a multidão vem atrás dele, vem um pai desesperado, com um filho possesso, um espírito maligno se apossava daquele jovem, jogava no chão. Como que esses homens iam ficar lá em cima? Era quem poderia ajudar essas pessoas. Como nós podemos ficar aqui em cima, enquanto tem tantos sendo oprimidos pelo vício, pela prostituição, sofrendo sem conhecimento, e nós, muitas vezes, achamos bom ficar aqui. Aqui é bom ficar aqui. E se o ar-condicionado não estiver gelando, a gente fala com o tesoureiro para comprar mais outro. Já balançou a cabeça de que não vai comprar mais não. Nós precisamos descer o monte. Nós precisamos descer o morro, irmãos. Já prestaram atenção que nossa igreja está na cabeça de um topo do monte, do morro? Daqui a gente olha tudo lá embaixo. É bom estar aqui. Mas tem muito serviço lá embaixo que nós precisamos fazer. Eu vou citar mais uma vez a ação da UPH. Eu fiquei olhando aqueles homens ali. Homens, tinha de todo tipo ali. A gente eu vi ali profissional que, na sua função, na sua carreira, ele trabalha com bisturi. E estava pegando bloco de cimento e jogando em cima do caminhão. Eu vi ali homens que trabalham com constituição, com letras, com papel, pegando bloco de cimento. Desceu, sabe? Desceu. Foi lá embaixo.
Mas eu também vi naqueles homens uma satisfação que eu talvez não visse lá no consultório, lá no gabinete, na sua viatura. Talvez não tivesse tanta alegria, tanta satisfação. Isso é descer o monte. Descer o monte, irmãos, é você saber que você, em casa, você tem um conforto, você tem internet, você tem tanta coisa que você pode ler, que você pode assistir um vídeo, que você pode tudo, mas você vai chegar num canto que uma pessoa diz assim, eu não tenho uma Bíblia. Não tenho uma Bíblia. Hoje uma pessoa me procurou, uma criança me procurou. E eu já tenho que providenciar, porque eu prometi que ia levar. Eu queria uma Bíblia. E eu vou levar. Então, não podemos ficar. Bom, Pedro disse, bom era estarmos aqui. Mas desceu. Mas não sabia o que dizia. Quando nós procuramos o nosso conforto, nós não sabemos o que estamos fazendo. Não sabemos, não vemos o que Deus quer para nós, o que Ele quer nos... O que Ele quer de nós? Por isso, Deus me deu esse texto para falar sobre missões. Porque nós precisamos estar acordados. Nossos olhos têm que estar abertos, olhando para em nossa volta, para quem está ao nosso lado. Nós não podemos ficar isolados no topo. Falei dos bloquetes, tenho que destacar aqui uma pessoa que parecia uma formiga. Manel Fernandes. Eu me preocupo com esse homem, sabia? Viu, irmã Gleice? Eu me preocupo com esse homem. Eu digo, esse homem uma hora cai daí de cima. Nunca estava, né? É lindo demais. É um exemplo para nós. Esse não consegue ficar em cima. Em cima. Ele não ia conseguindo ficar em cima do caminhão, porque ele ia despencar de lá uma hora. Mas é uma bênção de Deus. Nós não podemos ficar em cima do monte, nós temos que descer. Nós não podemos ficar em cima da nossa profissão, certo? Achando que nós somos o tal. Não podemos descer. Vendo aquelas irmãs da SAF hoje também, a gente só se alegra, gente, não tem como. Só se alegra. Aquela disposição, aquela alegria, tudo está bom. Tomamos um café junto lá, um cafezinho bom, reforçado. Uma parte boa também, né? Quando a gente desce. Às vezes tem um lanche lá embaixo. Quando levaram os bloquetes, teve lanche lá, sabia? Muito bom. Mas nós precisamos saber o que estamos fazendo. Irmãos, essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Muito simples, não é? Até me atrapalhei aqui com Jonas e com... me atrapalhei aqui com Jonas e com o filho pródigo, mas vocês entenderam. Se afastar de Deus só desce. Estar com Deus, a gente sobe. A gente tem que descer para levar a palavra de Deus, não para se afastar dele. Descer com ele. Pedro, Tiago e João desceram com Jesus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, que essa palavra possa frutificar nos nossos corações, a gente vendo esses exemplos. Amém. Obrigado, meu irmão, pela tua palavra. Está aí o desafio, irmãos, para que a gente possa descer a nossa colina, para que a gente possa se importar, se envolver, para que as pessoas possam ser alcançadas. É interessante a gente pensar sobre isso, sobre aquilo que foi feito. Será que nós realmente não estamos dormindo, em vez de estar acordados?
Será que nós não estamos deixando ser levados pelo comodismo, pelo conforto, em vez de perceber o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus e participar da sua obra? O texto fala que eles viram a glória na transfiguração, mas a igreja pode ver a glória na transformação das pessoas. Nós temos a oportunidade de ver a glória de Deus na conversão de vidas, na mudança de vidas. É hora da gente despertar, se envolver com essa causa tão maravilhosa da obra do Senhor. É bom estar aqui, mas é melhor ainda estar envolvido na atividade do Senhor. Enquanto o Josivan falava, eu estava lembrando do que estava acontecendo no sopé do morro. Enquanto Jesus estava com aqueles 3 discípulos, mostrando toda a sua glória, no sopé do morro havia justamente uma confusão, uma agitação. E quando aqueles homens descem, presenciam algo maravilhoso, que é a libertação de um filho que estava oprimido por Satanás. De ver a graça de Deus alcançando aquilo que é de mais precioso. Teremos a oportunidade de estar na glória. Temos a oportunidade de estar no céu. Quando o Senhor nos chamar dessa terra, nós teremos a oportunidade de estar celebrando com o Senhor nessa maravilha que a gente não consegue entender. Eu entendo Pedro, viu? Eu entendo Pedro. Não tem explicação para as palavras. O que é transfiguração? Você tem noção do que é? O céu toca a terra, o eterno desce para o terreno, onde ele estava ali é um pedaço do reino de Deus, uma visão. É impossível da gente compreender isso. Nós vamos estar lá, mas enquanto nós não estamos, devemos de continuar essa obra para a glória e honra do Senhor. Temos muitos desafios e você faz parte desta obra. Envolva-se, querido. Envolva-se. Não deixe que as coisas comuns atrapalhem você. Não deixe que as picuinhas atrapalhem. Não deixe que o cansaço atrapalhe. Não deixe que os embaraços desta vida o segure. Larga a mão de tudo, lança para o lado, se apegue ao Senhor e vamos juntos glorificar o Senhor, espalhando o seu Evangelho, fazendo com que vidas sejam alcançadas e salvas e sejam transformadas. Eu convido você a fazer isso. Vai lá uma hora na congregação da Barra da Grota, vai no Novo Horizonte. Estamos iniciando a partir desse mês um pontozinho, um trabalho que já está aí nascente na Casa do Francisco, lá no Ana Maria. Vai lá, veja as pessoas que estão congregando, as pessoas que estão conhecendo a Cristo. Eu conheço um pouco da história do que acontece na Barra da Grota. Eu fiquei feliz quando eu vi algumas pessoas lá. E eu falei, gente, só Deus, né? Só o Senhor na vida daquelas pessoas. Depois você senta com o Josivan, ele vai contar um pouquinho da história para vocês. E eu ouvi na hora que a menina pediu. Ela chegou assim e falou, Josivan, você tem uma Bíblia para me dar? E ela tinha ganhado uma Bíblia. Aí o Josivan falou assim, mas para que você quer uma Bíblia? Não é para mim não, é para uma amiga minha que quer uma Bíblia. Para uma amiga minha que ela quer uma Bíblia. Uma criança pediu a Bíblia para entregar para uma amiga que queria uma Bíblia. E essa criança está indo para a igreja depois que as salas estão lá semi-prontas. E ouvindo a escola bíblica dominical e tendo contado o ouvido da palavra do Senhor e tendo sido presenteada com a Bíblia, ela já está evangelizando outra criança, uma outra vizinha. Que coisa linda, querido. Coisa linda. Maravilhoso. Vamos nos envolver dessa causa. Convido você a participar para a visão da glória do reino. Para ver o reino na vida das pessoas. Para ver o reino no coração das pessoas. Para ver Deus transformado. Você já teve o privilégio disso? Você já teve o privilégio de falar de Jesus para alguém
e você vê aquela pessoa se render a Cristo, e você vê a vida daquela pessoa mudar, você já teve esse privilégio de encontrar alguém que vive à margem do reino de Deus, que vive longe da glória de Deus, em plenas trevas, e de repente a luz brilhar sobre o seu coração. Não tem coisa mais linda, não tem coisa mais bela. Seja uma criança, seja um idoso, não tem algo mais lindo. Seja uma pessoa, o empresário, seja um gari, seja alguém da sociedade, seja o mendigo. Não tem coisa mais linda do que você ver as pessoas sendo transformadas pelo poder do Senhor. E só a igreja pode fazer isso. E só nós, com a pregação do Evangelho, podemos fazer isso. Só nós temos esse privilégio, queridos. Não perca essa oportunidade e se envolva com isso. Vamos orar?